Vamos lá, gente, vamos continuar. Eu falei de ligação, lembrei de celular, né? Atualmente é difícil encontrar alguém que não tem um celular. Esse telefone pode ser pelo celular também, tá? 0800. Agora é o seguinte, muitas vezes a gente pega o celular e nem é para fazer ligação. A gente começa a assistir vídeos, né? E sem perceber, às vezes a gente fica horas e horas assistindo aos vídeos pelas redes sociais. Assistindo aos vídeos de Reels, de TikTok na rede social, né? Agora, para as crianças e para os adolescentes, é muito, mas muito importante que a gente fique de olho e que eles tenham outras atividades, tá? A psiquiatra Daniela Edmoni, ela explica como você vai fazer isso para ter mais equilíbrio, porque você vai ajudar no processo cognitivo do seu filho também, ou do seu neto. Então, atenção aqui. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. A pergunta de hoje é como tirar os adolescentes em frente das telas e as crianças também. Essa é uma pergunta difícil. O que a gente tem visto é que o importante é os pais oferecerem outras possibilidades. A criança, o adolescente sozinho não vai alargar aquilo que é super atrativo, super estimulante para poder procurar uma outra atividade, até porque eles não têm esse entendimento de como isso faz mal. Então nós, como pais, precisamos oferecer outras possibilidades. E daí pode ser tudo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo na minha casa, meus filhos estão super interessados por palavras cruzadas, mas na mão, aquela de caderninho mesmo, né? Liga pontos, enfim, a gente tem que ver qual idade, qual o interesse daquela criança, daquele adolescente, que a gente pode substituir jogos, inclusive, que acontecem nas telas, por jogos fora das telas, né? A gente consegue estimular a criatividade, a imaginação, a interação, enfim, o ganho é infinito quando a gente consegue tirar da tela. Outra coisa bacana é oferecer jogos sem forma, que a gente fala, né? Então, assim, massinha, slime, coisas que não tem muita forma, que aquela criança pode fazer o que ela quiser, né? De novo, usar a imaginação, usar a criatividade, interagir com outras crianças, mexer em coisas frias, coisas quentes, texturas diferentes, cores diferentes. Isso é um mundo que a gente não tem nas telas, né? Então, cabe a nós, pais, sempre poder oferecer outras alternativas. Outra questão são os livros, né? Eu sempre falo que a gente tem que dar o exemplo em casa. A criança não vai pegar um livro e ler sozinha se os pais não têm esse costume de ler, né? Então, primeira coisa, a gente precisa ter esse hábito, a gente precisa ser o exemplo para os nossos filhos, tanto do uso de telas, então não dá para ficar na tela enquanto está falando com o filho, enquanto está assistindo a televisão, enquanto está comendo. Então, tudo que a gente exige dos nossos filhos, a gente precisa fazer também e dar o exemplo. Então, deixar o celular de lado, deixar o computador de lado, fora do horário de trabalho. E pegar um livro é o melhor exemplo que a gente pode dar. No começo, as crianças nem sempre têm esse interesse, então, além de dar o exemplo, a gente precisa realmente introduzir, né? Pegar um tema que aquela criança gosta, então, sei lá, um livro sobre futebol, por exemplo, e começar a ler e aos pouquinhos se retirando e deixando aquela criança, aquele adolescente sozinho. Isso é outra coisa importante, né? A gente começa brincando com a criança, a gente começa entretendo, entre aspas, o adolescente, mas depois a gente precisa sair de cena, porque eles têm que aprender a ficar sozinhos, né? Eles têm que aprender a lidar com o ócio, né? E com a criatividade, com tudo que vai aparecendo sozinhos. Gostei. Gostou? Pegou? Pois é. E ó, desta forma é que nasceu um dom, aliás, um talento muito grande na pequena Sofia, que daqui a pouquinho vai nos ensinar a fazer uma bolsa que é uma delicadeza só. Então você que está querendo aprender um artesanato hoje, se prepara, viu? Porque quem ensina é uma moça de apenas 7 anos de idade e ela manda muito bem. Você vai gostar. Agora, enquanto isso, vem aqui comigo porque você vai continuar aproveitando todas as nossas promoções, nossos parceiros que estão aqui com a gente ao vivo para todo o Brasil, caprichando porque hoje é um dia especial.